Bem, pessoal, vamos então à nossa parte final aqui no nosso curso de Introdução à Termodinâmica e Estatística, né? Vamos começar então a ver algumas aplicações de todo esse arcabouço teórico que a gente teve da termodinâmica para determinar algumas funções termodinâmicas, né? A partir da descrição da termodinâmica estatística. Bem, né, vimos lá que no final do outro vídeo, né, a questão de como calcular a energia interna e a entropia estatística, né, como eles estavam relacionados com a função de partição. Lembrando que pode ser a função de partição canônica, né, se a gente dividir aquele espaço em sistemas que interagem, ou podemos usar a função de partição Q minúsculo, como a gente já vinha usando. Eu vou usar o resto da nossa aula aqui, né, somente função de partição, Qzinho, tá? Afinal, a diferença entre ela e Q maiúsculo é uma questão mais de definição teórica e entender se esses sistemas interagem ou não. Eu vou facilitar e continuar com o Qzinho, tá ok? Então vamos ver algum exemplo como a gente calcula essa energia interna e essa entropia estatística, tá? Olha lá, um certo átomo tem nível fundamental duplamente degenerado, um nível eletrônico excitado triplamente degenerado a 1250 centímetros a menos 1. E um nível eletrônico duplamente degenerado, né, que é o fundamental, a 1300 centímetros a menos 1. Calcule a função de partição desses estados eletrônicos a 2000 Kelvin. A nossa função de partição nada mais vai ser, né, do que o somatório da degenerescência de cada nível e a diferença de energia entre esses níveis aí. Tá? Veja que mesmo no nível eletrônico, né, a gente usa essa mesma ideia de definição da função de partição. Então, a função de partição vai ser 2, né, que é a degenerescência do nível fundamental, tá, ok? Mais 3, que é a degenerescência do primeiro nível eletrônico, que vai ter uma energia de 1250 centímetros a menos 1. Lembrando que, por que aqui não aparece a energia, né, ou essa exponencial de energia? Porque o nível fundamental ele tem energia igual a 0, né, e o exponencial disso igual a 1. Mais 2, que o segundo nível excitado é duplamente degenerado, exponencial de menos beta é y2. Tá? Beta igual a 1 sobre kt, e essa função da energia a gente vai continuar usando então Hc vezes Ni, né, que é o número de onda, que é exatamente esses valores que a gente apresenta aqui em centímetros a menos 1. Tá? Hc sobre K dá esse valor aqui, tá, gente? 1.4388 centímetros a menos 1. Tá? Já é uma facilitar a conta aí, porque isso aqui é constante, tá ok? Então, substituindo os valores lá, a temperatura é 2000, e substituindo os valores de número de onda que a gente tem, né, nossa função de partição Q seria dada por essa equação, ou igual a 4.006. Tá, isso é coisa que a gente já veio calculando lá no início do curso, a gente segue o mesmo modelinho aqui. Vocês vão ver que para essas outras propriedades termodinâmicas, a primeira coisa a gente fazer é calcular a função de partição, que é esse tipo de modelo, né, para rotação ele é um pouco diferente, para translação é um pouquinho diferente, né, a forma do que, mas a ideia vai ser sempre a mesma. E a partir dessa função de partição, a gente calcula as outras propriedades. Quer ver? Né? Então, ele pede para calcular a contribuição eletrônica na energia interna nessas condições. Lembrando que a energia interna é dada por essa formuleta aqui. Então, a energia, né, que é essa diferença de energia interna, igual a NQ, DQ, d beta, lembra disso aqui lá da definição, tá? Da energia interna, que pode ser representada assim ou assim, tá ok? Ou ainda, né, qual que é o nosso valor de Q? Lembrando que eu falei, né, a gente vai intercambiar Qzinho e o Q maior aqui de forma como se fosse a mesma coisa. Qual que é o nosso valor de Q? A gente viu lá ou como é a nossa expressão em relação a Q, né? A gente viu lá no nosso último slide, ainda nesse exercício, que dava essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter que derivar isso aqui em função de beta, né? dq, que é representado por isso aqui, d beta. Tá? Então, derivar essa expressão em função de beta. Tá ok?
Então fica, né? Derivada de 2 em função de beta. 2 não tem beta, então é igual a zero. Derivada dessa expressão aqui em função de beta. Tá? A gente pega, né? Como que a gente faz a derivada aqui do exponencial, desce o que está multiplicando o termo beta para cá também. Então fica menos, né? Porque aqui é menos 3, a degenerescência, E1, que está aqui multiplicando o beta aqui em cima, vezes o exponencial de menos beta E1. Tá? Assim que a gente faz a derivada, mesma coisa aqui. Tá ok? Substituindo os valores, tá? Então eu tinha NQ, eu passei HC para cá, lembrando que beta, o E, né? O de energia que é HC vezes o número de onda, vezes Ni. HC é constante nos dois, eu tirei para fora aqui também, multipliquei nesse termo aqui e fiquei, né, então, só com, onde aqui era para ser HC Ni, fiquei só com o Ni, porque o HC está lá fora. Tá ok? Se vocês multiplicarem aqui, vai voltar a expressão. Façam passo a passo aí com cuidado para ter. Tá ok? Ele pediu a energia interna molar. Tá? Então, nosso N, o número de Avogadro, Q, a gente já tem o valor, HC também a gente conhece os valores, né? Só multiplicar, então, estes termos aqui. 3 vezes o número de onda do estado 1, que é 1250 centímetros ou menos 1, vezes o exponencial de menos, igual a gente fez lá atrás, né? O beta vezes E1, dividido por T. Tá? A mesma coisa aqui para o segundo nível excitado, fazendo todas essas contas aqui, vendo que as contas elas se repetem, né, gente? O maior problema é que é muita conta, né? Então é fácil a gente dar uma errada aí. Né? Mas substituindo os valores, a gente chega a esta contribuição aqui da energia interna, tá? Então essa é a contribuição eletrônica para a variação da energia interna. Veja a unidade aqui em quilojoules por mol. Lembrando que a função de partição não tem unidades, tá, gente? E a gente pode calcular para entropia molar, né? Agora vai ser um pouco mais fácil, tá? Para entropia molar nada mais vai ser do que a diferença da energia interna molar, que a gente acabou de calcular, T mais. Veja que surgiu esse Na aqui na frente, né? Número de Avogadro, porque a gente está calculando a entropia molar. K, que é constante, Ln de Q, que a gente já conhece. Então, só substituir aí, eu facinho, calculamos também a contribuição dos níveis eletrônicos para a energia interna e a entropia molar nesse nosso sistema aí, tá? A conta é grande, mas a ideia ela é simples, tá? E vai ser basicamente isso, a gente vai fazer muito isso, calcule a contribuição da função da rotação do N2 para tal propriedade termodinâmica. A primeira coisa, calcular a função de partição de rotação para o N2. A função de partição de vibração para o N2. Tá? Calculou isso aí, a gente vai depois, né, substituir assim, ou fazer, né, as derivadas e tudo mais, se assim for necessário. Ok? Bem, e da mesma forma que a gente viu lá na termodinâmica clássica, né, vamos dizer assim, né, a energia interna e a entropia elas estão relacionadas a todas as outras grandezas termodinâmicas, né, como a energia de Helmholtz. Aí tem uma questão de substituição, vejam no livro para ver um pouquinho com mais calma, tá? Não vou ficar deduzindo cada uma, senão a gente não acaba hoje nossa aula. Pressão, a entalpia, também a energia de Gibbs, né? A gente vai focar um pouco mais de tempo aqui na energia de Gibbs. Tá? A gente sabe lá, né, que a função de energia livre de Gibbs, né, ela tem um papel central nos estudos termodinâmicos, né, vai nos descrever a espontaneidade de um dado equilíbrio, tá? De um dado processo ou também se se encontra no equilíbrio ou não. Tá? Bem, considerando então um gás ideal e moléculas independentes, tá? A gente pode sair dessa expressão aqui. Essa expressão aqui está no slide passado, né? Tem o ajuste lá, eu peço para vocês fazerem. Bem, substituindo aqui, né? G, né? Esse ΔG, essa parte da expressão por PV, e sabendo que PV é igual a nRT, eu posso escrever, né, meu ΔG dessa forma aqui. Tá? Uma aproximação bem simples aí, né? Substituir isso aqui por isso aqui, né? Que é a soma.
e PV, né, igual a nRT, considerando aí o gás ideal. Tá? Para moléculas independentes, temos a seguinte fórmula, né, para a contribuição da função de partição canônica, fazendo os ajustes matemáticos necessários aí. Ok, vamos deduzindo, também vou passar mais rapidinho, vocês com calma façam na casa de vocês. Tá, vamos substituindo. Cortamos algumas partes, colocando aí o termo nRT em evidência, chegamos que, né, usando as propriedades dos logaritmos, tá, numa subtração a gente divide eles, né, nessa função para energia de Gibbs, né, para um gás ideal, ΔG, O menos nRT, Ln da função de partição dividido por N, tá? Ou ainda, né, se for a função de partição molecular, a gente pode dividir então, né, a função de partição molecular que é M por o número de Avogadro. Tá? Lembrando que M é a função de partição molecular, ela considera a contribuição de vários tipos de modos da molécula, né? Seja translação, rotação, vibração e o modo eletrônico. Né? Foi o que eu citei lá atrás, então a gente vai calcular a contribuição da vibração para ΔG, por exemplo. O negócio que calculou lá atrás a contribuição do nível eletrônico, dos níveis eletrônicos para a entropia. Tá? A gente pode considerar cada um individualmente. Para calcular a função de partição molecular só bastaria-nos, né, calcular os 4 aqui. Tá, ok? Processo trabalhoso, mas matematicamente trabalhoso, mas não difícil de fazer desde que nós conhecemos, né, aqueles números de onda, né, constante rotacional, a constante de vibração para cada molécula que a gente for analisar aí. Ok? Sendo então, né, a função de partição é o produto de tudo isso daí. Ok? Lembrando lá, né, que cada nível desse tem uma diferença de energia diferente, né? As diferenças de energia dos estados eletrônicos são muito maiores do que das de vibrações, que são maiores do que as de rotações e assim por diante. Né? Ou seja, né, o que é interessante a gente ter aqui como conceito, a energia de Gibbs é uma função proporcional aos estados termicamente acessíveis de uma molécula. Tá? Então a função energia livre de Gibbs vai nos, de certa forma, nos mostrar, né, quantos estados estão acessíveis, né, para aquela molécula. Né? E quanto mais estados, né, maior vai ser esse ΔG em módulo, tá? Esse maior, né? Lembra que o ΔG é espontâneo quando, né, ele é negativo. A gente vai discutir um pouquinho isso em relação com a constante de equilíbrio no finalzinho da aula. Tá? Além da energia de Gibbs, a gente pode calcular as capacidades caloríficas. Tá? Olha só, né, uma revisão da Físico-Química 1, hein, gente? Tem que lembrar, hein? O professor Luciano vai cobrar vocês se vocês não lembrarem. Hein? A energia interna, então, de uma substância aumenta com o aumento de sua temperatura. Isso a gente sabe, né, bem definido. No entanto, este aumento depende da capacidade que uma dada substância tem em absorver este calor fornecido. E essa capacidade de absorver esse calor fornecido é exatamente a capacidade calorífica, né, dada matematicamente de forma mais simples lá, né, o calor absorvido frente a uma variação de temperatura. Uma dada quantidade de calor fornecida, né, essa substância tem uma capacidade calorífica alta, né, um pequeno ΔT. Essa substância com baixa capacidade calorífica, tá, para aquela mesma quantidade de calor fornecida, ela vai sofrer uma grande variação de temperatura. Vamos entender um pouquinho melhor essa definição aí. Olha lá. A capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, ou seja, depende da quantidade de substância no sistema. Lógico, se eu fornecer 1 joule de calor para 1 grama de água para 100 gramas de água, né, o ΔT que eu vou ver é diferente. Tá? Falando na água, né, então a capacidade da calorífica da água é bem grande, tá, gente? 4 joules por Kelvin por grama. Enquanto do ferro, 0,44 joules por Kelvin por grama. Os metais, em geral, têm capacidade calorífica um pouco mais baixa. Tá? Os metais de transição. Isso significa que se eu fornecer 1 kJ de calor a 100 gramas de água ou de ferro,
Na água, eu vou aumentar 2,5 graus Celsius, né? A capacidade calorífica dela é alta, a variação de temperatura é baixa. Já no ferro, olha só, a mesma quantidade de calor aumenta a temperatura em 22,7 graus Celsius. Né? Olha que interessante. Por isso a gente vê, por exemplo, um corpo d'água, uma piscina, né? Mesmo agora que a gente está entrando na primavera, está dias muito quente, a água da piscina ainda não está tão quente, né? Porque ela precisa de muita energia para se aumentar a temperatura de uma grande massa d'água. Né? Isso é muito importante, né? A água tem essa capacidade calorífica grande, né? Ela regula muito bem a temperatura do planeta. Tá? Para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, no deserto. Porque no deserto, durante o dia é 50, 40 graus Celsius e à noite chega a 10, 0, até negativo, dependendo do local. Né? Tem essa variação de temperatura muito absurda durante o dia e a noite. No deserto, o que mais falta? Água. Né? Mesmo que seja água como umidade relativa, tá? do ar. Então, como não tem água, quando tem calor sendo fornecido pelo sol, se esquenta muito. Quando a gente tira o sol, se perde muito calor. Tá? Já o ferro, né, tem baixa capacidade calorífica, portanto, né, uma variação de temperatura grande. Né? Pensa lá, tipo uma laje lá, alguma coisa, né, um alumínio lá numa calha, num telhado, por exemplo. Tá sol, às vezes não está nem tão quente, mas aquilo está pegando fogo, né? Porque pouca energia que é fornecida já é suficiente para aumentar muito a temperatura daquele sistema. Bem, feita essa revisão muito rápida aí do conceito, né, a gente pode calcular então a variação da capacidade calorífica a volume constante, né? Lembrando lá que o calor a volume constante é igual à energia interna. Colocando esse ΔT aí, né, essa variação de temperatura em função de beta, tá? Lembrando que beta é 1 sobre kT, a gente pode escrever, né, a derivada nessa formuleta aqui, tá? Rearranjando, ou ainda, né, rearranjando, ok? K beta quadrado de beta, substituindo aqui na equação, né, todo esse arranjo que a gente fez, chegamos a esta equaçãozinha bonita aqui. Né? Para o cálculo das energias médias, a partir de qualquer modo M, se no M, translação, rotação ou vibração, tá? As eletrônicas são muito altas, né? Não vão influenciar na capacidade calorífica. Temos que, né, N K beta vezes a variação dessa energia média de cada modo. Tá? Isso vem da espectroscopia, tá, gente? Então pode parecer um pouco confuso, vou passar muito rápido, vocês aceitem. É basicamente isso, tá? O problema do nosso curso de termodinâmica e estatística não está depois de espectroscopia, tá? Nem depois de quântica. Tá? A gente pode rever essa contribuição de cada fórmula aí, né? De que forma, né? Tem o que a gente chama de teoria de equipartição da energia, vindo da quântica, em que cada nível de energia corresponde a um kT, né? K é a constante de volts, ou MT, a temperatura. Tá? Por isso esse termo kT, beta, né? Que é 1 sobre kT, é muito importante e muito usado em toda parte aqui. Tá ok? Então a capacidade calorífica molar, lá, a contribuição da translação é N, né? O número de Avogadro, nesse caso, né? E essa energia, essa contribuição do modo de energia para a translação é igual a 3 meios de kT. Tá? Vem lá da quântica também. Como é constante, isso aí sai da integral. Né? Na sobre K, vezes K, né? O número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann é R, né? A constante dos gases. A gente tem que a contribuição da translação na capacidade calorífica a volume constante é igual a 3 meios de R. Tá? Veja que ΔT por T a gente corta, tá? 3 meios de R, sabendo que R é 8,314, isso aí dá aproximadamente 12,5 Joule por mol por Kelvin. Aqui é uma tabelinha das capacidades caloríficas a volume constante. A gente vê que essa aproximação aqui, né, é muito boa, né, para o gás ideal monatômico, para o hélio, por exemplo. Tá? Ela funciona muito bem. Né, é o que a gente contribuiu aqui. Mas por que, né, a gente tem desvios para gases diatômicos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio? Porque aqui a gente já começa a ter contribuição não só da translação. Né? Lembra lá que a energia total do sistema é a soma desses vários modos. Né? Um gás monatômico,
ele tem translação, ele viaja no espaço. Só que, como a gente considera, na lei dos gases ideais, gases perfeitamente esféricos, ele não tem rotação. Né? Uma esfera perfeita, para qualquer lado que ela roda, ela continua sendo a mesma esfera, né? Então não tem contribuição. Já para esses diatômicos, sim, né? A rotação ela se faz presente. Tá? A temperatura é muito maior do que esse γR, que é a temperatura de rotação. Lembrando que γR é igual a HCB, né? Que são a constante rotacional para a molécula, né? Aquele nível de energia de rotação dividido por K. Lembra que HC sobre K já pode substituir por um valor constante também. Tá? Quando a temperatura é muito maior que essa temperatura rotacional, vamos dizer assim, quer dizer que todas as moléculas estão rodando, né? Tem energia suficiente para rodar. Tá? Aí a gente pode usar também o mesmo teorema da equipartição de energia, né? Com energia sendo, né? Cada modo de energia sendo igual a kT. Fazendo a substituição aí, tá? Mesma coisa ali R, a gente corta e vê que para um gás ideal diatômico, a capacidade calorífica, volume constante, né? A contribuição da rotação é igual a R. Tá? Ou seja, a capacidade calorífica a volume constante para um gás diatômico, desde que T esteja maior, né, que esse θR aqui, é igual a 3 meios de R, que é a contribuição da translação da energia, mais R, né, que é a contribuição da rotação, dá cerca de 20,8 kJ Kelvin por mol, né, que está bem de acordo aqui com o que a gente já tem com os resultados teóricos. Tá ok? E a vibração, ela conta? Ela contaria, tá? Mas tem que ter muita energia para fazer a molécula sair daquele estado vibracional fundamental. Tá? Lembrar das nossas contas de coeficiente da função de partição de vibração, ela normalmente era pequena a temperaturas ambientes. Tá? Além do CV, que é a volume constante, a gente tem o CP, que é a capacidade calorífica a pressão constante. Tá? E elas são diferentes. Tá? Se vocês verem aqui, ó, tem uma diferença bem clara aqui, né? Cerca de 8, né? Mais ou menos o valor, se a gente pegar aqui a diferença de um para o outro. Tá? Então, a maioria dos sistemas se expande quando aquecidos a pressão constante. Então, um processo a volume constante, né? A pressão constante que a gente está aquecendo, para não aumentar a pressão, aquele sistema se expande. Então, um trabalho de expansão. Tá? Esse trabalho de expansão sobre suas vizinhanças, né? E parte da energia que eles recebem na forma de calor escapa como trabalho para as vizinhanças. Por isso, a temperatura do sistema se eleva menos quando o trabalho é a pressão constante do que a volume constante. De novo, revisão lá da Físico-Química 1. Ok? No trabalho de expansão, a pressão constante, parte do calor é perdido para as vizinhanças, para fazer essa expansão de volume. Tá? Essa parte que é perdida aí é exatamente essa diferença aqui, né? Por isso que a gente tem que fornecer mais calor num processo a pressão constante do que num processo a volume constante. De certa forma, para um gás ideal, né? Cp menos Cv aproximadamente nr, tá? Que daí dá aproximadamente 8 joules Kelvin por mol, que é exatamente essa diferença aqui. Lembrando que a gente tem o coeficiente gama, né? Que mede a diferença entre Cp e CV, né? Vejam que gama normalmente sempre maior que 1, tá ok? Tem um exercíciozinho lá no questionário para vocês calcularem aqui o CP e o CV, tá? CV a gente aprendeu a calcular ali atrás já, né? As contribuições lá, 3 meios de R mais R, né? Mais contribuição ou não da vibração, quando for pedido, dos modos vibracionais, né? A gente calcula o CV, e pelo Cp menos Cv a gente consegue, tem um R a mais aí, né? A gente consegue calcular o Cp também. E a contribuição da vibração? Tá? As vibrações moleculares também contribuem para a capacidade calorífica, né? Acima de uma determinada temperatura, ΔV, onde ΔV é igual a HC Ni sobre K. Lembrando que Ni, né, é o número de onda lá de vibração. Mesma ideia lá da rotação. Tá?
Mas assim, a rotação, os níveis de energia da rotação são pequenos, então em temperaturas normais, todos os níveis de rotação vão estar acessíveis. A gente sempre vai considerar a rotação, mas a vibração nem sempre, tá? Por quê? Porque a vibração, dependendo do átomo e a nível fundamental, apenas a temperatura ambiente, né, 298 Kelvin, apenas o nível fundamental vai estar ocupado. Tá ok? Então, nem sempre a gente vai considerar a vibração. Vou dar um exemplo disso daqui depois, tá ok? A temperatura tem que ser muito maior que esse θV, calculado por aqui. Tá? A contribuição da vibração pode ser dada por um modo um pouco mais complexo, mas a gente vai facilitar a vida de vocês, tá ok? Né? De uma certa forma, então, a capacidade calorífica global, volume constante, é 3 meios de R mais meio R mais a contribuição do CV, tá? Vamos para um exemplo aí. Calcule CV, né, do vapor de água a 100 graus Celsius, sabendo que as suas constantes rotacionais B são tais e seus números de ondas vibracionais V, né, Ni, né, são tais, ok? Então o que a gente faz? Olha, a vibração, né, aquele θV, lembra aqui é C, né, HC Ni sobre K. Daria, né, o HCK dá aquela constante, 1.40, né, por aí. Calculando isso daí, para cada um desses 3 níveis de vibração, a gente vê que para eu excitar esse nível de vibração aqui, por exemplo, 3.656, eu teria que ter uma temperatura acima de 5.300 Kelvin. Olha só, minha temperatura é 100 graus Celsius. A mesma coisa para os outros, né? Então, a 373 Kelvin, ou 100 graus Celsius, né, os modos de vibração maiores não estão excitados, né? Então, a vibração dessa forma não contribui para a capacidade calorífica, né? A vibração ela se mantém só no nível fundamental, lembrando que a energia do nível fundamental é 0, então não contribui na capacidade calorífica. Então, é isso que a gente quis mostrar com esse delta, tá? Na rotação, a gente calcula também HC, a constante rotacional, que é o B, tá? Para cada um dos valores. E a gente vê que esse θ rotacional, olha só como é baixo, né? 13 kelvins, 20 kelvins, 40 kelvins, ou seja, 100 graus Celsius. Todas as rotações excitadas estão contribuindo para a capacidade calorífica. Para um rotor não linear, como é o caso da água, tá? A água angular, vocês lembraram da Físico-Química 1 também, né? A contribuição na capacidade calorífica é igual a 3 meios de R, tá? A translação, né, a gente já viu lá que é igual a 3 meios de R também, a contribuição no CV. Então, dessa forma, né, quanto que vai ser o nosso CV? 3 meios de R, que vem da contribuição da translação, mais 3 meios de R, que vem da contribuição da rotação. A vibração, nesse caso, não importa, né, ou ela não influencia. Vai dar aproximadamente aí 25 joules por Kelvin por mol. Bem, pessoal, seguindo então para um outro exemplo, né, sabendo que a função de partição rotacional do SO2 é tanto, né, a 298 kelvins, calcule a contribuição da rotação para a entropia molar do SO2 a 298 Kelvin. Tá? Então a gente já sabe a função de partição, o exercício deu, né, na prova vocês vão ter que calcular, e aí usar isso, né, para a contribuição para a entropia molar, né? Então, Q de R é igual a 5.837. O exercício ele dá para a gente, né, se a gente calcular, a gente vai ter que ver, né? Mas aqui eu não coloquei as constantes para deixar mais rápido. Que todos os modos rotacionais do SO2 estão ativos a 25 graus Celsius, né? Então, o que a gente tem, né? Que a entropia molar, a contribuição da rotação, por isso esse R aqui em cima é igual, né, a variação da energia interna, né, ou simplesmente chamando de R, e para uma molécula não linear como SO2, que é, né, mesmo caso da água, toda a energia vem de 3 meios de RT, tá? Então, substituindo lá na nossa fórmula da entropia, né, S é igual a delta U ou E, né, dividido por T, mais R ln de Q de rotação. Substituindo os valores aí, né, a gente tem
que é igual a 3 meios de RT, dividido por T, cortam os T's, né? RLN do valor da função de partição nossa. Tá chegando aí, então, numa entropia total de 84 joules por Kelvin por mol. Bem, agora vamos trabalhar com a constante de equilíbrio, né? Se a gente pôde trabalhar lá com ΔG, a gente pode trabalhar com a constante de equilíbrio, né? Da termodinâmica clássica, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que ΔG é igual a menos nRT ln de K. Tá? Aqui na termodinâmica estatística, né, chegamos à seguinte relação para ΔG, né? Ou vai ser um ΔG molar, especialmente, né? A partir da função de partição molar. E para uma dada reação, A mais B dando C mais D, né, seus coeficientes, seus respectivos coeficientes estequiométricos, K, né, é igual a... Lembra lá que era igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, ou ainda, tá? Veja que a semelhança aqui, ó, ΔG menos nRT ln de K. Então, K, né, nada vai ser a constante de equilíbrio, né, nada mais vai ser do que um produtório aqui, né, dessa relação das funções de partição dividido pelo número de Avogadro. A mesma coisa aqui. Tá? Então, K é a função de partição da molécula C, elevado lá ao coeficiente de secamento dela, da molécula D, da molécula B, da molécula A, e assim por diante, vezes uma variação de energia dividido por RT. Tá? Essa diferença de energia nada mais é do que a diferença de energia entre o estado fundamental do produto e do reagente. Lembra lá, né? Uma reação química ela tinha ΔG negativo se os reagentes têm uma energia menor do que os produtos. Né? Se os produtos têm uma energia menor do que os reagentes, perdão. Né? Isso leva a uma diminuição global da energia daquela reação, né? Diminuindo lá o ΔG. A ideia aqui, gente, é exatamente a mesma. Né? A gente só está substituindo basicamente a concentração das espécies, né, pela função de partição delas, né, que mostra toda a energia que aquela molécula tem. Tá? Então, o que leva uma reação a acontecer não é essa diferença de energia entre os estados inicial e final. Tá? Nós víamos isso muito lá em termos de concentração e chegávamos no valor de energia que era o ΔG, né? Mas, na verdade, né, então, as diferenças de energia levam ao valor de energia que também é o ΔG. Né? E a constante de equilíbrio reflete essa diferença de energia entre produtos e reagentes. Tá? Vamos aplicar primeiro essa equação para o equilíbrio de dissociação de uma molécula diatômica gasosa. Olha aí, X2, ela se dissocia em duas moléculas de X, né, como um gás. A constante de equilíbrio disso daí, de forma clássica, né, nada mais vai ser do que a pressão de X ao quadrado, né, seu coeficiente estequiométrico aqui, dividido pela pressão de X2. Tá? Usando aqui a nossa definição agora um pouco mais termodinâmica da constante de termodinâmica estatística, da constante de equilíbrio, tá? Que está mais geral, né, mas a gente só tem um produto e um reagente, né? Seria nada mais do que a função de partição molar de X, essa molécula aqui, ao quadrado, dividido pela função de partição molar de X ao quadrado. Né? Essas duas funções são proporcionais à pressão, vezes, né, a variação de energia por RT. Tá ok? Um Na ao quadrado dividido por Na quarta, ficamos só com 1 Na. Lembra que o Na estão dividindo aqui as funções de partição. Tá? E nesse caso aí, essa variação de energia ela vai ser igual a este termo aqui, né? Em que esse termo, né, NaHCD0, é a energia de dissociação da ligação X-X. Tá? Então, nada mais é do que um termo que reflete a energia que eu tenho que fornecer para dissociar aquela molécula, para quebrar essa ligação X-X e formar 2X. Né? Então, sempre algum tipo de energia de vibração, energia de rotação, agora que é uma energia de dissociação. Tá? A função de partição de X é Gx, que é a degenerescência do estado eletrônico fundamental de X. Tá?
vezes, né? Lembra lá que a gente viu essa expressão aqui também para translação, né? O volume molar dividido por lambda ao cubo, né? Lambda, aquele comprimento de onda térmico, né? Para translação, por exemplo. Tá? Substituindo o volume molar, né? PV igual a nRT, PV, volume molar V sobre N, né? RT sobre P. Né? E a função de partição molar para o x², né? A degenerescência do x², a mesma coisa aqui, tá? Rotação e a contribuição da rotação e da vibração. Tá? Por que não tem vibração no x? Porque x é um átomo só, né? Dissociou, tínhamos dois átomos x, fazendo x2, agora temos x só um átomo, então não tem contribuição aí da vibração, né? Ou da rotação no x, que é só um átomo, né? Agora no x2, que é uma molécula, a gente tem da rotação e da vibração, além aqui, ela, óbvio, né, da contribuição da translação, tá ok? A fórmula fica feia, tá, gente? Mas não é difícil de entender, não, né? Vamos vendo devagar aí, tá? Então, a constante de equilíbrio vai ser o quê? Uma função de partição ao quadrado, que é de x, dividido pela outra função de partição, né, que está aqui. Rearranjando tudo aí, a gente chega a estes termos, né? Olha que bonito aqui, né? Então, a constante de equilíbrio seria, então, proporcional à divisão da função de partição dessas duas moléculas aí, né? A função de partição molecular de x e de x ao quadrado, tá? Vezes a energia, a gente viu que aquela energia, né, dada pela energia de dissociação, aquela variação de energia, no caso aí com o processo de dissociação, a energia de dissociação. Vamos pôr um exemplo numérico disso daí. Tá? Então, uma dissociação do N2 formando duas moléculas de Na, tudo no estado gasoso, tá? A 1000 kelvins. Ele nos dá os dados, né, de B, da constante rotacional. Lembra que Na, né, que é só um átomo, não vai ter constante rotacional, porque é um átomo numa esfera perfeita, né? Ele basicamente pode girar, mas vai ser sempre igual, né? E, né, os átomos de Na têm os termos fundamentais dupletos, né, duplamente degenerados. O nosso amigo aqui, né, o Na2, não, se não falou, não tem degenerescência. Degenerescência igual a 1. Tá? Para uma molécula diatômica homonuclear, a gente viu lá, né, que aquele número de simetria é igual a 2. Né? Isso é importante lá para a rotação, o cálculo da rotação. Tá? Tá aqui, ó, Q de rotação. Então, o que a gente precisaria calcular para tudo isso aqui? A gente precisa calcular a função de partição rotacional, a função de partição translacional, tá? Tá aqui, e o número de onda lá, né, que basicamente é o que a gente usa para calcular a função de partição translacional, tá? De calcular já direto aqui. Com os dados que a gente tem, dá para calcular a temperatura, né, as constantes rotacionais, a de vibração a gente conhece a massa lá do Na2, né, e tudo mais, outros termos são constantes. A gente consegue calcular. O exercício já vai nos dar esses valores, tá? Então, o número de onda aqui do Na2, número de onda não, perdão, né, o lambda aqui, né, que esse valor aqui, ele nos dá para o Na2 e para o Na. Lembrando que isso aqui eles chamam de comprimento de onda térmico, né? Mas é um jeito de calcular essa equação, você podia já calcular direto aqui. O Q rotacional do Na2 é esse. O Q vibracional, hoje o Vzinho aqui do Na2 é esse aqui. Tá? Lembrando que o Na não tem contribuição nem rotacional nem vibracional, né? E o comprimento de onda térmica aqui, como ele está embutido aqui na função de partição de translação, né, é uma forma de calcular, né, porque aqui está como comprimento de onda térmica, né, fica mais fácil para calcular. Com isso, substituindo todos esses valores aqui na nossa equação, tá, a gente chega a uma constante de equilíbrio de 2,45, né, que vou usar essas aproximações aí. Difícil, gente? Sim, tá? Muito trabalhoso e difícil, tá? Mais trabalhoso do que difícil, porque fazer essas várias contas aí, mas a gente consegue calcular, por exemplo, uma constante de equilíbrio a partir de todos esses dados espectroscópicos aqui, tá? Não se assustem. Eu recomendo a quem saiba usar o
Excel, né, deixar esses termos, né, KT já com valor calculado, KT sobre H ao cubo, enfim, né, facilita bastante desde que você saiba usar, tá? Vou deixar um exercíciozinho desse para vocês também. Na verdade, vou deixar não, mudei de ideia. Vamos lá. Constante de equilíbrio K. Vamos continuar a nossa discussão em termos da constante de equilíbrio K. Aí, agora uma parte mais de definição, que eu acho que é bem bacana para a gente colocar e encerrar o nosso assunto aqui de termodinâmica e estatística. Tá? Então, vamos entender a base física para a constante de equilíbrio. Né? Considere a seguinte reação simples. R reagente em equilíbrio com o produto. Né? A constante de equilíbrio vai depender da população de moléculas que vão estar nos estados R e nos estados P. Né? Quanto mais molécula no estado P em relação ao estado R, maior a constante de equilíbrio, né? Mais deslocada para os produtos vai estar. Né? Isso depende das concentrações desses dois estados, dessas duas moléculas, né? R e P, né? Ou da população delas, ou ainda da energia delas, né? Dada pela função de partição. Mas basicamente essa a ideia. Vamos fazer uma definiçãozinha aqui, né? Lembrando, no comecinho do nosso curso, a população de um certo estado I era dada por essa definição aqui. Tá? Para reagentes e produtos, esse número depende das suas funções de partição. Tá? Então, para o dado reagente, né, nada mais vai ser do que N vezes a função de partição desse reagente dividido pela função de partição global aí. Tá? Com o produto P, as energias são medidas em relação ao estado fundamental, que é R. Então, deve-se levar em consideração a diferença de energia entre R e P. Né? Foi aquilo que a gente viu lá, né? O K e o ΔG eram a diferença de energia entre reagentes e produtos. Aqui, a mesma coisa. Tá? Então, a energia do nosso produto vai depender da diferença de energia dele com o reagente. A constante de equilíbrio, então, é uma relação entre as duas populações de R e P. Né? K vai ser igual a relação entre a concentração de P dividido pela concentração de R, ou a população que está no nível P dividido pela população que está no nível R. Né? Lembrando, produtos e reagentes. Ou ainda, né, substituindo o que a gente tem aí, a gente corta esses termos. A constante de equilíbrio vai depender basicamente da função de partição de P dividido pela função de partição de R, vezes, né, um termo exponencial da diferença de energia entre esses dois termos aí dividido por RT, que é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá para o processo de dissociação. Né? Aqui é um pouquinho mais simples, tá? Então, você sabendo essa função de partição dos dois termos aqui, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio. Olha que interessante aqui, né? Aqui temos uma distribuição de populações. Em azul, reagentes, e em roxinho, produtos. Veja que a energia dos produtos, né, que são esses traços que encostam aqui nessa linha, elas estão maiores do que do reagente. Então, no equilíbrio, para um sistema que representa isso aqui, no qual o produto tem energia maior do que reagente, vamos ter uma população maior na onde? Nos produtos ou nos reagentes? Nos reagentes. Né? Por quê? Porque eles têm energia menor. Tá ok? Se a população é maior nos reagentes, nossa constante de equilíbrio é grande ou pequena? Pequena. Né? K vai ser menor que 1. Que é basicamente, né, o que a gente também está enxergando aqui nesse slide aqui. Tá? Exatamente o que eu discuti aí. Agora, se as energias dos produtos são menores do que as dos reagentes, naquela condição de equilíbrio, né, naquela dada temperatura, né, lembra que essa distribuição de populações ela depende de epsilon, então ela depende da temperatura, tá? Depende de beta, né, perdão, né? Então ela depende da temperatura. Então, naquela dada temperatura, se as energias dos produtos são menores do que as dos reagentes, vão ter mais moléculas povoando, né, os produtos, né? Ou mais moléculas vão estar no estado de produto, consequentemente vamos ter mais produto, uma concentração maior de produto que de reagente, e nessa condição vamos ter a constante de equilíbrio maior do que 1. Tá, gente? Essa discussão aqui da função da constante de equilíbrio em função das diferentes populações é extremamente importante, tá? Então prestem atenção aí.
Para terminar, vimos essa condição aqui. Se o produto tem energia maior do que reagente, quer dizer então que toda reação endotérmica não é espontânea. Lembra que as reações endotérmicas, o nível de energia dos produtos é maior do que o nível de energia dos reagentes, ΔH positivo. Tá? E aí? Vai ser assim? Não necessariamente. Tá? Por quê? Você pode ter um produto com nível fundamental. Lembra que esses dois níveis de reagentes e produtos que a gente representa aqui nesse diagrama são os níveis fundamentais de energia. Tá? A gente pode ter um sistema igual a esse. O nível fundamental de energia do reagente é menor do que o nível fundamental de energia do produto. Mas não depende apenas das energias dos níveis fundamentais, mas do que a gente chama de densidade dos estados. Tá? Uma molécula que tenha entropia muito baixa, ela tem essa densidade de estados baixa. Né? Veja que a diferença de energia entre um estado e outro, aqui no azul, é muito grande. Tá? Enquanto uma molécula que tem uma entropia maior, ela tem uma densidade de estado, ou seja, essa diferença de energia entre cada nível de energia dela aqui é menor, são mais próximazinhas, mais compactas, tá? Então, mesmo tendo, nesse caso aqui, o nível fundamental de energia do reagente mais baixo, a gente vai conseguir ter uma boa população de moléculas no produto, porque devido a essa densidade de estados maior do produto, ou seja, devido à maior entropia do produto, eles vão ter uma energia bastante acessível. Né? Então, muita população vai estar acessível a chegar aos produtos e não ficar presa só nos reagentes. Tá ok? Então, é necessário levar em consideração o fator da entropia no sistema, para ver se a gente vai ter mais produtos ou mais reagentes. Ou seja, para descrever uma espontaneidade do processo, a gente não pode colocar só em conta a entalpia. Lembrando que aqui, diferente de energia entre reagentes e produtos, a gente está levando em conta a entalpia, o nível de energia dos estados fundamentais, mas a entropia, que reflete essa densidade de estados, ela também é muito importante. Então, mesmo que tenhamos uma energia fundamental do nível fundamental menor para o produto, para o reagente, perdão, que está aqui em azul, se temos uma população considerável com energia suficiente para estar populada naquela dada temperatura, tá? Lembra que a temperatura sempre vai mudando esses diagramas de energia, né? Naquela dada temperatura, a gente pode deslocar sim a reação em direção aos produtos, desde que a entropia dos produtos seja maior do que a entropia dos reagentes. Então, é uma reação entropicamente favorável, mesmo que neste caso aqui desse exemplo seja uma reação entalpicamente não favorável. Muito boa essa discussão, hein, gente? Termodinâmica, lá do começo, população dos estados, Presta atenção que vem uma pergunta dessa na prova aí, com certeza, tá? Acho que por hora é isso, Nossa introdução à termodinâmica estatística é um tema difícil, é um tema muito trabalhoso de calcular, especialmente como vocês não viram quântica e espectroscopia, dificulta um pouquinho, tá ok? Façam lá o questionário, qualquer dúvida mande no fórum e a gente segue firme aqui, com prazer estar com vocês. Abraço!